Graça e paz, irmãos. Amém? Então, nós vamos nesse momento juntos compartilharmos a palavra do Senhor e pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em 1 João. Nós vamos continuar estudando as cartas de João. E quando você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento e quero entregar em tuas mãos, ó Pai, a tua palavra. Pedir que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento, ó Pai. Porque é necessário, ó Pai, que nós conheçamos as tuas escrituras, ó Pai, para que nós possamos caminhar da maneira que o Senhor quer. Abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que vão nos ouvir, ó Pai. Que toda barreira, que todo impedimento que o inimigo tentar colocar, seja destruído em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro e te agradeço, Senhor, para a honra, para a glória e para louvor do teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do verso 5 ao verso 10. E é necessário, irmãos, que nós estudemos, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e aleatoriamente olhamos um versículo cá, outro versículo lá, e muitas vezes nós não temos conhecimento. Eu estava ali, estava o louvor sendo ministrado, e eu estava louvando o Senhor ali, que o melhor lugar que eu gosto de louvar o Senhor não é aqui, eu gosto de louvar aí. É um lugar que eu não tenho responsabilidade em desafinar, eu não tenho responsabilidade em errar a letra, eu posso me soltar e louvar ao Senhor. E eu estava falando com Deus, o Senhor, um louvor tão lindo, né? Louvores lindos falando que o Senhor cuida de nós. E agora eu vou trazer uma palavra que, ao meu ver assim, é algo pesado, que eu vejo que muitas vezes a igreja não está passando por isso. Nós vamos falar aqui, os irmãos que estão aqui, mas Deus falou assim: é necessário que conheceis a palavra, porque na hora que chegar alguma situação, você já está precavido, porque a prevenção é melhor do que você e o tratamento. Tudo isso, eu aprendi uma vez com o mecânico que a prevenção é melhor que o conserto. Que a prevenção, você gasta um dinheiro, você fala, poxa, eu estou gastando dinheiro aqui, nem tinha nada o carro, nem tinha nada esse aparelho, só que você está prevenindo para que ele não quebre. Porque quando ele quebra, é mais difícil. Às vezes você está com um carro, ele quebra no meio de uma avenida na hora que você mais precisa dele. Não, os homens que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Na hora que você mais precisa, ele quebra. E fica tudo mais caro. Aí você vai ter que acionar um guincho. Se tiver alguém para te consertar o carro ali naquele momento, ele vai te cobrar 10 vezes mais do que é. Então, e na nossa vida espiritual também é assim. É necessário que nós conheçamos a palavra, porque nós vamos nos prevenir de muitas situações. E quando chegarem essas situações, nós vamos saber como agir. Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, eu vou ler dos versos 5 ao 10. Fala assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que texto, né, que João vai falando. Então, a luz aqui que João está falando, ela representa o que é bom, ela representa aquilo que é puro, ela representa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é de confiança. Então a luz aqui representa Deus. A luz é Deus. E a escuridão, ela representa o que é o pecado, aquilo que é mal. E João, ele vai falando, ensinando para nós
como nós devemos caminhar na nossa vida cristã. E a primeira parte que ele vai falar para nós, né, é que Deus, ele é luz, e só ele pode nos tirar da escuridão do pecado. Nada consegue, nem eu consigo. Não adianta eu falar, eu vou me tirar da escuridão do pecado, porque eu não consigo sair do pecado sozinho. Eu estava vindo agora, eu recebi um áudio de uma pessoa, e ela: pastor, eu preciso sair disso que eu estou, eu não quero ficar aqui, eu não tenho forças, me ajuda. Eu falo, eu te ajudo, mas o único que pode tirar você dessa situação não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C, não é pastor A, não é pastor B, não é pastor C. O único que pode tirar você dessa situação é Jesus Cristo. Eu posso te ajudar, mas o único que pode tirar você é Jesus Cristo. O único que pode fazer isso por nós é Jesus Cristo. Então, porque no escuro, irmãos, o bem e o mal, eles se parecem. Minha mãe, ela sempre fala assim, de noite todo gato é o quê? Todo mundo sabe, né? Não é só minha mãe aqui, né? Todo gato é pardo. Da noite, todo gato é igual. E tinha uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, falou assim, ó, quando você for comprar um carro, nunca compre um carro lavado, molhado, porque é bonito, né? Ele lavou assim, você acabou de pingue com água pingada nele assim, fica até bonito. Então você tem que tomar cuidado. Então, no escuro, o bem e o mal, eles se parecem. Então a pessoa, ela está na escuridão, está tudo certo, pode ver. Não, está tudo certo. Não é bem assim, não. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque é igual. Mas, quando a luz aparece, o mal e o bem, ele pode ser distinguido claramente, porque a luz veio, aí você consegue ver. É como de noite, como está falando, todo gato é pardo, mas quando chega de manhã, que o sol raia, você olha, um é preto, o outro é laranja, outro é amarelo, está brigando lá em cima do telhado, porque lá em casa tem gato. Agora o Michel está ficando velho, parou de ser briguento. Mas estava brigando, você olhava de longe, você não sabia de noite, de madrugada, quem era quem. Por quê? Porque é tudo igual. Mas quando chegou a luz, você consegue ver a diferença. Então, e a escuridão, ela não pode existir com a presença da luz. Então, na verdade, a treva, ela não existe. É como o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Quem mexeu com refrigeração sabe disso. Eu mexi com refrigeração, por isso que chama, aquilo não chama geladeira, aquilo é uma caixa de congelar. Então, o que acontece lá dentro? É tirado todo o ar lá de dentro, todo o ar, todo o calor é tirado e fica frio. E quando você abre a porta da geladeira, começa a entrar o calor, o que acontece? Fica tudo estragado, derrete tudo. Então, não existe a escuridão, o que existe é a falta de luz. E quando a luz chega, a escuridão tem que acabar. Se nós apagarmos todas as luzes agora, vai ficar escuro isso aqui. Basta tocar na tecla ali, uma luz acendeu, não precisa de muito. Já notou que não precisa de muito? Foi a semana retrasada, nós chegamos aqui, o fio tinha sido tirado por um caminhão e não tinha, e tudo escuro aqui. Aí eu peguei 5 lâmpadas de emergência, tem 2 penduradas ali, e mais as outras que tinha, e fizemos o culto aqui. Estava escuro, dali a pouco ficou tudo claro, porque um pouquinho de luz, ela faz com que as trevas se dissipem. Então, o pecado, irmãos, ele não pode existir na presença de Deus. Na presença de Deus, quando nós vamos na presença de Deus, o pecado ele é extinguido da nossa vida. Deus ele olha para nós e nós, por que ele é extinguido? Porque quando Deus chega, a luz chega, eu consigo enxergar. Aquilo que para mim era igual, já não é mais igual. Eu consigo distinguir o certo do errado, o erro, né? O engano do que é certo. Eu começo a distinguir. E se eu quiser ter um relacionamento com Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar de lado todos os caminhos escuros e começar a caminhar na luz que é Cristo Jesus. Por isso que quando eu começo a caminhar com Jesus, Jesus ele começa a me mostrar. Não precisa ninguém ficar me falando. Como assim? Ninguém fica falando, não, só isso aqui, ó.
Aí você vai dando ouvidos para a palavra do Senhor, e aquilo vai iluminando a nossa mente, vai iluminando o nosso coração, e nós conseguimos enxergar a luz e não caminhar nas trevas. Então, se eu quiser ter um relacionamento com Deus, eu tenho que caminhar na luz. E o que o João fala, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, se der tempo, é que quando nós afirmamos, não, mas eu conheço, eu pertenço a Deus. Tem pessoa que ela fala assim, eu pertenço a Deus, mas eu vivo da minha maneira, então eu não pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que viver agora da maneira de Deus. Não adianta a pessoa falar, não, eu sou um servo do Senhor, mas você fala, a árvore se conhece pelo fruto. Se eu digo que eu sou servo, mas o fruto que eu estou dando não é fruto de servo, então eu não sou servo. É o que João está falando. Eu estou mentindo, eu estou me enganando a mim mesmo. Porque não adianta nada. Eu sou servo de Deus. No domingo eu sou servo de Deus. Eu fui lá, ou no culto, eu fui na semana. Mas e depois? E na hora que chega numa festa? É o servo da mesa. É o servo do garçom que está servindo aquilo que a pessoa quer. Então, é o que João está falando aqui. Então, e muitas vezes, é uma hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa, diz que pertence a Cristo, mas ela vive para ela mesma. Ela vive do jeito dela. E ela começa a achar um monte de situações e fala assim, isso não é pecado. Isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu posso. Não, a Bíblia fala assim, e ainda usa texto. A Bíblia fala assim, bebei, mas não vos embriagueis. Então eu tenho a autoridade para beber. Eu posso fazer. Não estou nem criticando, nem falando nada, só estou falando o que a Bíblia nos fala. Aí as pessoas vão arrumando respaldo para tantas coisas. Então, irmãos, Cristo, quando as pessoas falam que são cristãs, estão andando nas trevas, Cristo vai julgar. E Cristo vai expor esse engano, pode ver, não tem jeito. Ninguém vai conseguir ficar o tempo todo caminhando nas trevas e falando que é luz. E em João 8,12 fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo, irmãos, ele não vai andar em trevas. Sabe por que eu agi assim? Porque veio um problema e eu fui me esvaziar nessa situação. Por que não se esvaziou orando? Por que não se esvaziou buscando a Deus? Muitas pessoas dizem que se esvaziam esvaziando algo. Não, eu me esvazio daquele problema me enchendo, mas me enchendo de Deus. E João ele fala aqui para nós, aqui já é na carta, no Evangelho de João que está isso. Eu sou a luz do mundo. E Jesus ele é a luz do mundo. E vamos lá então, 1 João 1,6 fala assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem jeito, irmãos, de pretender ser um cristão e viver uma vida má, uma vida no pecado. Porque pecado, as pessoas fazem uma qualificação de pecado, e que eu sempre falo, pecado é roubar, pecado é matar, pecado é se prostituir. Isso são alguns dos pecados. Mas pecado é mentir, pecado é falar mal do próximo, pecado é armar a casinha para o outro, pecado é falar mal de quem você não devia, de quem eu não devia. Tudo isso é pecado. E as pessoas não veem isso como pecado. Fofoca é pecado, mentira é pecado, aumentar uma situação é pecado, diminuir uma situação também é pecado. Então, só que as pessoas elas colocam pecado como se fossem só essas coisas escrotas. Isso é pecado, aquilo ali não é, mas para Deus, irmãos, tudo é pecado. Então, se a pessoa ela pretende ter uma vida cristã, ela não pode viver uma vida má. Ela tem que, né, é que Jesus ele fala, né? Bom é o Pai, mas eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que buscar andar como Cristo, andar na luz. E aqui João vai falando isso. Então, não se pode amar a Deus desejando o pecado. Como que eu vou amar a Deus? Ele está falando aqui, né, para nós. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos
a verdade. Irmãos, não se pode amar a Deus desejando pecado. Não se pode amar a Deus desejando o mal do próximo. Não se pode amar a Deus tentando destruir a vida do próximo, mentindo sobre o próximo, levantando uma calúnia, falando aquilo que não procede do nosso próximo. Porque tudo isso é pecado. Então não tem como eu dizer que eu amo a Deus e desejo pecado. Como que eu amo a Deus e desejo pecado? Como que eu vou dizer que eu estou na igreja sentado amando a Deus e desejando algo lá que não agrada a Deus? Então não tem como. É o que o João está falando para nós aqui. E muitas pessoas elas falam, não, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu até marquei aqui. Aí a pessoa fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu trabalho na obra de Deus. Só que muitas vezes a pessoa continua no pecado. Ela faz tudo isso, mas ela continua no pecado. E o que ela está fazendo? Ela está enganando a quem? A si mesma. Porque nós não conseguimos enganar a Deus. Como que eu vou enganar a Deus? Eu não consigo, eu posso enganar por um tempo a Deus, mas eu não vou conseguir enganar por um tempo assim, porque Deus ele deixa um tempo para ver se a pessoa volta para os caminhos, mas ninguém vai conseguir enganar a Deus. E João, o que ele fala aqui? Que eles estão, quem vive assim, está mentindo, está enganando a si mesmo. Se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas. Se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nos caminhos que não são de Deus, então eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu engano a mim. As outras pessoas podem olhar para mim e falar, nossa, que bênção. Olha, meu Deus. Olha a profecia dele. Olha isso dele. Olha, mas eu engano. Aí na hora que eu vejo, eu engano a mim mesmo. Eu falo, meu Deus, ele nem sabe que eu falo mal não sei de quem. Ele nem sabe que fui eu que inventei aquela mentira. E a pessoa nem sabe. Então, porque eu acabo enganando a mim mesmo. É o que João está ensinando. Então, muitas vezes, de bobeira, eu posso enganar a mim mesmo. Pensando que estou enganando todo mundo. Posso até enganar todo mundo. Mas eu não engano a Deus. Hoje, eu tive uma notícia assim. Eu já sabia que estava nessa situação. Eu só encontrei com uma pessoa hoje e confirmei uma notícia de um servo do Senhor, da alta elite ministerial, que foi condenado a 10 anos de cadeia em regime fechado. Sabe? Em regime fechado. Porque ele pensava que ele poderia enganar a Deus. Ele enganava todo mundo. Mas ele não conseguiu enganar a Deus. Na verdade, ele estava enganando a ele mesmo. Sabe? A ele mesmo. Então, nós não conseguimos enganar a Deus. E muitos mentem, porque a pessoa que o João está falando aqui, porque a pessoa continua andando e vivendo da mesma maneira que ela vivia. Então, se eu me converti, se eu pretendo andar com Cristo, eu tenho que olhar para tudo aquilo que eu fazia antes e jogar tudo aquilo no lixo. Isso já não serve mais para mim. Agir assim já não serve mais para mim, porque eu acabo enganando a mim mesmo e eu vou trazer julgamento para a minha vida. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso continuar na mesma vida que eu tinha. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. É o que João está falando. Não adianta eu continuar andando nas trevas e dizendo que eu sou da luz. Não tem jeito. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Ou eu gosto de andar na luz, ou eu gosto de andar nas trevas. Não tem esse negócio de meia luz. Pode ter na minha casa, na sua, né? Meia luz. Aí, vamos colocar só meia luz. Mas com Cristo não tem meia luz. Ou é luz, ou é treva. Não tem jeito. Então, não se pode pretender ser um cristão e continuar caminhando da mesma maneira. Ou fazendo aquilo que são ações das trevas. No versículo 7, para me tentar terminar tudo isso hoje, fala assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que acontece? Se eu tenho uma nova vida com Cristo, o que aconteceu? Cristo, ele nos tira das trevas e nos conduz, porque agora eu tenho uma nova vida com Cristo. Então, quando eu tenho uma nova vida com Cristo, eu começo a ter comunhão com Deus, aí está falando aqui, e com as outras pessoas. Então, eu tenho que ter. Então, um verdadeiro cristão, ele vai andar como? Na luz. O hábito dele agora vai ser andar na luz. O hábito dele agora vai ser andar na verdade, na santidade, a ter comunhão com as outras pessoas, com os outros irmãos, a ter comunhão com Deus. Então, essa nova vida aqui, né, ela é mudada, porque Jesus, ele nos tira. O que ele fala aqui, ó, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando eu começo a caminhar com Cristo, eu começo a ser purificado, e eu começo agora a ter o mesmo caráter de Cristo. Olha que coisa. Então Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Então começa a transformar, né? Então, por quê? Porque vai mostrando que um cristão genuíno, a pessoa fala assim, mas quer dizer que ninguém pode pecar, ninguém pode errar? Pode, porque nós somos pecadores e erramos e falhamos. Mas João não está tratando de falha, de erro, de pecado que a pessoa comete, pecado assim, não intencional. Ele está falando de pecados intencionais, irmãos. Que na verdade já nem são mais pecados, se tornaram iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado repetido. Então eu começo a fazer aquilo, e aquilo se torna algo normal. Então a pessoa, ela pratica. Então o cristão genuíno, o que ele faz? Ele não anda em trevas, ele tem comunhão. E quando eu tenho comunhão com meu irmão, o que eu vou fazer? Se eu tenho comunhão com uma pessoa, não vou citar o nome de ninguém, se eu tenho comunhão com uma pessoa, eu não vou falar mal dessa pessoa, eu não vou denegrir a imagem dessa pessoa, eu não vou fazer uma autoafirmação dessa pessoa daquilo que eu não sei. Por quê? Porque eu tenho comunhão, eu estou andando na luz. Então, por isso que quando ele fala que assim, se nós realmente estamos com Cristo Jesus, se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Porque eu vou parar, eu vou medir, eu vou pensar antes de falar alguma coisa, antes de me levantar algo. Por quê? Porque eu tenho comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com Deus. Então, João está falando isso. Para quem anda na luz, e Deus, ele faz o quê? Quando eu ando na luz, ele me purifica de todo pecado, porque eu não estou andando nas trevas, eu estou andando na luz. E quando eu erro, Deus, ele me purifica, Deus, ele me liberta, Deus, ele me limpa. E quando eu ando na luz, o que acontece? O reflexo da luz, quando eu ando com Cristo, ele vai vir sobre a minha vida. E eu vou fazer o que quando eu ando na luz? Eu vou praticar, irmãos, e eu vou cumprir as escrituras. Quando eu ando na luz. Lá em Mateus, no capítulo 5, fala assim: vós sois a luz do mundo. Então eu sou a luz do mundo. Então quando eu começo a andar na luz, o reflexo da luz vai vir sobre mim, que é a palavra, e eu vou começar a cumprir a palavra. Eu vou olhar, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu tenho que fazer. Por isso que quando nós começamos a andar na luz, fica fácil. Aí quando prega lá, fala de dízimo, a pessoa diz, mas é comigo mesmo. A Bíblia fala o quê? Para dizimar, trazer oferta, a pessoa traz. A Bíblia fala para abençoar a obra de Deus, quem está precisando aí? O que quer que faz aí? Onde que é para mim ser usado aí, pastor? O que é? O banheiro, precisa limpar? Por quê? Porque a pessoa, ela começa a andar na luz, e ela começa a olhar para a Escritura, e ela vai vendo a Escritura, e ela vai cumprindo as Escrituras, que é o que Deus quer que nós façamos. Quando eu começo a andar na luz,
o reflexo da luz vem sobre mim e eu começo a cumprir as escrituras. O que eu tenho que fazer? Aquele irmão falou mal de mim. O que eu tenho que fazer? Perdoar? Então eu vou lá, vou perdoar. Vou dar um abraço, vou amar, porque eu ando na luz. E a luz, e quando eu ando na luz, eu consigo enxergar o que a palavra me diz. Então, quando começo a andar na luz, eu começo a cumprir as escrituras. O que a palavra diz aqui? É fácil perdoar, irmãos? É fácil amar aqueles que te ofendem? É fácil amar aquele que levanta uma calúnia contra você? E muitas vezes a calúnia é na sua cara, e da pessoa fala que você fez. Na sua cara e você não fez. Fala, mas eu não fiz. Mas a pessoa fala, você fez. Mas eu continuo amando. Por quê? Porque as escrituras nos ensinam. E João está ensinando aqui que quando eu ando na luz, eu começo a cumprir as escrituras. Porque na treva é fácil. Na treva a pessoa não está nem vendo. Aí você dá um bufetão na pessoa, ela não sabe nem quem deu. Estou na treva, mas está tudo na treva mesmo. Mas quando eu estou na luz, qualquer ação minha na luz, como agora, se apagar toda a luz, se eu for lá para o cantinho, tiver escuro, ninguém nem vai perceber. Ainda mais que eu estou com a roupa meio escura, ninguém vai nem perceber. Mas, enquanto a luz estiver acesa, vocês vão ver todos os meus. Tudo que eu fizer, vocês vão ver. Se eu pegar o paninho, ver. Se eu pegar a folha, mudar a folha de lugar. Se eu apagar tudo, não vê, porque nas trevas não se vê nada. Mas quando nós olhamos na luz, tudo é colocado às claras. Então, por quê? Porque eu estou entendendo as escrituras, eu sou a luz, e Jesus está falando para nós aqui, que nós somos a luz do mundo. O reflexo da luz bate em nós, e nós passamos essa luz para as pessoas. As pessoas vão enxergar, através da minha vida, da sua, falando da palavra do Senhor, aquilo que elas não conseguem enxergar. É o que a pastora estava falando no começo aqui, são pessoas boas, nossos vizinhos, só que eles não conseguem enxergar, estão nas trevas, nem percebem, estão andando com a casinha que ela falou, né? Nas trevas, nem imagina. Ai, a alegria chegou na minha casa, nem imagina, não conseguem enxergar, que a maior alegria que nós podemos ter é Jesus Cristo na nossa vida. Por quê? Porque as pessoas estão andando nas trevas, e com Cristo nós andamos na luz. Versículo 8 fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, João aqui, o que ele está falando? Ele está falando de uma falsa crença que tinha lá naquele tempo, dos gnósticos, que você poderia pecar, que o pecado não tinha problema nenhum. Então, pode pecar que você não é pecador, que Deus não está preocupado, né? Ninguém está preocupado com o teu corpo, estão preocupados com o teu espírito. O espírito não está pecando, quem está pecando é o seu corpo. Então, tinha uma falsa doutrina ali sobre a crença de não ter pecado. Então, e o que é não ter pecado? Não negar a existência do pecado é um auto-engano. E o diabo, ele quer nos levar nesse auto-engano. Assim como naquele tempo, os gnósticos queriam levar as pessoas ao auto-engano, falar, pode fazer vontade, pode pecar. Hoje ele faz isso também. Então, eu negar o pecado, muitas vezes é assim, eu estou pecando, mas eu nego o pecado. Não, eu não estou pecando. Isso é normal. Isso é normal, todo mundo faz, pastor. Todo mundo faz, irmão. Não, eu tenho que olhar. Isso é errado, eu não posso negar. Porque quando eu fico negando o pecado, o auto-engano vem. E sabe o que acontece? Ele me enfraquece. E eu não e enfraquece vou falar como vou explicar, a capacidade, vamos colocar assim, de eu me arrepender. Pode ver, a pessoa que está no pecado, no engano, você fala para ela assim, olha, mas isso aí não agrada a Deus. Não, não tem nada a ver não. Pode ficar tranquilo. Eu sei que já falou com alguém assim? Estou tranquilo. Está tudo certo. Né? Isso aqui está tudo certo. Por quê? Porque esse auto-engano de que isso não é pecado, aquilo não é pecado, que muitas vezes a pessoa ela constrói dentro dela, faz o quê? Enfraquece a capacidade dela de se arrepender. Porque quando nós entendemos que é pecado, quando nós começamos a caminhar na luz, o que acontece? Eu olho e falo, não é, isso é pecado. Então João está falando aqui
que se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Porque o padrão, tem aquele padrão, isso é pecado, que é grande, isso é pecado, que é grande, mas isso aqui não é pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou me enganando e falando que aquilo não é pecado. E aí isso enfraquece a minha capacidade do arrependimento. É o que João está ensinando para nós aqui. E o pecado traz consequência. O pecado, ele nos afasta de Deus. Não tem jeito, irmãos. Lá no Jardim do Éden, estava tudo bem. Todo dia à tarde, Deus ele vinha tomar um café ali com Adão, com Eva, todo dia à tarde. E naquele dia Deus chegou ali e não achou Adão, não achou Eva. Ele falou: Adão, Eva, onde vocês estão? Eles escondidos: estamos aqui, Senhor. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Nós descobrimos que nós estamos nus. Mas Deus falou: mas como é? Como vocês descobriram? Senhor, sabe? A serpente me enganou. Senhor, a mulher que o Senhor me deu me enganou. Por quê? O que está acontecendo aqui? O pecado chegou. E o pecado, sabe? Ele tira a comunhão. Deus, ele continua no mesmo lugar. Nós continuamos no mesmo lugar. A comunhão é quebrada. Sabe? É fácil de explicar uma comunhão quebrada. Sabe, duas pessoas quando brigam, eram amigos, aí brigaram, acabou a amizade, aí de repente tem uma festa, é convidada as duas pessoas para a mesma festa, e elas estão na mesma festa, no mesmo ambiente, tudo ali, só que às vezes sentada numa cadeira outro bem pertinho, só que elas estão ali, mas não tem comunhão. Foi quebrado a comunhão. E o pecado faz isso. O pecado, ele quebra a comunhão. Ele rompe a comunhão com Deus. Por quê? Porque a pessoa ela vai saber que ela está errada, está enganando a si mesma, mas aí quebra. Então, e essa rebelião aqui contra a verdade de Deus, o que ela faz? Ela leva a pessoa para um auto-engano mesmo, irmãos. Não tem jeito. Por quê? Porque conduz ao erro. Porque a pessoa ela começa a achar que isso não é pecado, que aquilo não é pecado, ela nem percebe e está levando ela para um auto-engano, para um auto-erro. Então eu tenho que tomar muito cuidado em ver o que é pecado e o que não é pecado. E olhar e falar, sabe, não tem nada a ver. Já ouviram essa frase? Não tem nada. Essa frase é terrível, irmãos. Não tem nada a ver. Nossa, isso é muito radical. Sabe? Fico olhando assim. Eu nem vou procurar outro lugar que é melhor. Porque é muito radicalismo para mim. Lá não é. Lá não é pecado. Isso lá está tudo certo. Então tudo bem. Se lá não é pecado, para mim, é aqui, ó. Não é lá, nem é aqui. A base é aqui. É na palavra do Senhor. Lá, vou lá que lá aceita. Se lá aceita, não posso fazer nada. Aqui aceita. Então, eu não posso me enganar. Eu olhar como o que estava acontecendo lá com os gnósticos, João está falando, olha, estão falando que isso não é pecado, que não tem problema nenhum, que é o corpo só, tal, tá tudo certo. Não está nada certo, não. E João está batendo ali para que não está nada certo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes acontece isso. Vem essa falsa crença. E é muito bom essa falsa crença. Não é ruim, não. Pecado é ruim, irmãos? Pecado é bom. Pecar é gostoso. Pecar é legal. Só que o problema do pecado é a consequência. Só isso. É consequência. Então, muitas vezes a pessoa vai falar, não, isso não é pecado, por quê? Porque aquilo traz prazer, apraz o coração, satisfaz algum desejo. Por quê? Desejo da carne.
Esse dia eu fui num local e chegou lá, você quer tomar uma cerveja? Tudo gente boa. Não, não, ó, essa aqui, eu sei que você é crente, mas essa aqui é sem álcool. É sem álcool, mas eu não, muito obrigado, eu não quero. Eu vou me enganar? Eu vou me enganar, quer dizer, eu estou com algo, não tem álcool, mas eu estou me enganando, porque eu estou tomando aquilo como se fosse aquilo. Está entendendo ou não? Só porque tirou o álcool, a posição é a mesma. Então, e a pessoa não tem, não, nem insistiu 2, 3 vezes, sabe? Toma para ver. Depois você vai embora, a pessoa, pastor veio aqui, tomou umas 3 sem álcool aí. Mas na verdade ele queria tomar era tudo com álcool. Vai saber se ele não toma com álcool na hora que ninguém está vendo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes vem esse auto-engano, está tudo certo, isso não é pecado, isso eu posso fazer. Então, nós temos que entender isso. Nós, se olharmos e falar, isso não é pecado, aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós vamos enganar a nós mesmos. E nós temos que fazer isso. Eu preciso ser honesto para mim mesmo em relação ao pecado. Eu tenho que olhar e ser honesto para me poder lidar com o pecado de uma forma bem eficaz. Isso é pecado. Isso perante a palavra do Senhor é pecado. Então isso eu tenho que largar e fazer. Eu tenho que sair dessa treva e andar na luz. Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ter problemas. E em Gálatas ele fala, dá tempo ainda. Em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas 6, 3. Olha que coisa. Vamos lá. Fala assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, se eu penso ser alguma coisa e não sou nada, eu estou enganando quem? Eu estou enganando a mim mesmo, porque eu penso ser algo e não sou. Aí, se eu estou pensando que aquilo não é pecado, né? E estou praticando, eu estou enganando a quem? Estou enganando a mim mesmo. Porque muitas vezes a pessoa que está falando aqui em Gálatas, ela não é nada e ela pensa que é alguma coisa. Ela sabe que ela não é. Ela engana quem? Ela engana a si mesma. Chega num lugar, aí ela coloca lá se ajeita, alguém pergunta para ela, né? Nós fomos numa festa, eu até lembrei, tem coisa que eu lembro. Aí o Marcelo chegou lá, nossa pastor, tem um cara lá que falou para mim, que ele tá com o motorista dele lá fora, era uma Ferrari que ele estava com uma Ferrari, sabe? Mas uma Ferrari, e aí todo mundo falando, e o cara, acho que era meio doido da cabeça, não sei, né? Então ele enganava ali a ele mesmo, ele falava que estava com segurança, que ele tinha uma Ferrari, e não era nada disso, ele enganava a ele mesmo. Sabe? E como aquele louco lá, muitas pessoas estão nas trevas enganando a si mesmo. Isso não é pecado, isso não é pecado, e ela engana a si mesma. Então muitas vezes parece loucura, mas tem pessoa que se engana a si mesma. Eu sou, sabe? Uma vez nós estávamos com uma pessoa, e a pessoa falou assim, nós estávamos indo para a praia, na casa de uma outra pessoa, e ele passou num lugar e falou assim, olha, eu tenho uma casa aqui em tal lugar, assim, um casarão muito grande, mas as pessoas sabiam que ele já gostava de enganar a si mesmo, nós já conhecíamos. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos passar lá antes, nós estamos aqui pertinho, desvia aqui, vamos lá. Não que tem gente lá na minha casa, tem uns parentes lá. Falei, mas tem problema, chega lá com seus parentes lá, você vai lá vir mostrar a casa para meus amigos aqui. Arrumou 300 mil desculpas e não passamos lá, porque não tinha nada. Enganava a si mesmo. Enganava a si mesmo, porque ele estava com pessoas que tinham condições e ele queria se equiparar àquelas pessoas, enganava a si mesmo. Aqui Paulo está falando aqui, as pessoas que pensam que são alguma coisa e não são, elas enganam a si mesmas. Então aquelas pessoas que pensam que não tem pecado e falam que não tem pecado, o que elas estão fazendo? Elas estão enganando a si mesmo. Ele fala, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Amém? João, versículo de número 9. Aqui diz assim,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se nos purificarmos e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, quando nós andamos na luz e permanecemos em Cristo, Ele nos justifica de todo o pecado. Fala assim, se eu confessar os meus pecados, eu tenho que olhar, eu não preciso confessar o meu pecado por mão A, por mão B, se precisar eu tenho que ir lá. Tem pecado que é necessário. Em Tiago fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que você possa ser sarado. Então tem pecado que às vezes é necessário você ir lá e falar, eu fiz contra você, estou aqui, eu errei, falhei, eu fiz, eu quero pedir perdão, porque eu não consigo olhar para você. Porque toda vez que eu olho para você, dói meu coração, já pedi perdão para Deus, já me acertei com Deus, mas eu preciso falar, para que eu seja sarado. Mas a palavra fala assim, que se nós confessarmos os nossos pecados para Cristo Jesus, e o que é confessar? É eu reconhecer, dobrar o meu joelho e falar para Deus, falar, Senhor, eu estou errado, eu não aguento ficar mais nessa situação. É o que ele está falando, se eu confesso meu pecado, eu sou purificado do meu pecado. Mas se eu não confessar o meu pecado, se eu achar que está tudo certo, eu estava certa mesmo, eu falei, não era certo o que eu falei, mas eu falei porque a pessoa merecia que eu falasse, está em pecado. É duro de falar, né? Está em pecado. A pessoa merecia, você falou, eu falei, mas eu pequei. E se eu não reconhecer isso, eu não vou ser purificado. E eu preciso reconhecer aquilo para mim ser purificado, a não ser que eu não tenha interesse de ser purificado. Está tudo certo, para mim está tudo certo. Só que as pessoas nem percebem. Aí começa a vir consequências para a vida da pessoa. Nós estudamos aqui na teologia, né, que as pessoas, não, eu estou debaixo da graça, pastor. Agora nada acontece com a minha vida. Debaixo da graça? Todos estamos debaixo da graça. O que é a graça? A graça é uma força que Deus nos dá para suportar todas as adversidades. Isso que é a graça. Quando Deus falava para Paulo, a minha graça te basta. Isso que é graça. Graça não é eu fazer graça. Eu sempre brinco com as pessoas, né? As pessoas acham que graça é fazer graça. Estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quero. Não, eu tenho que olhar e falar assim, eu estou errado, eu errei aqui, eu falhei aqui, eu preciso ser purificado dessa situação. Eu tenho que reconhecer com Cristo Jesus. Então, e quando eu reconheço o meu pecado perante a Cristo Jesus, sabe o que acontece, irmãos? Quando eu reconheço o meu pecado perante a Cristo Jesus, eu estava nas trevas naquele pecado, Ele abre a porta e entra a luz. E quando entra aquela luz, por quê? Porque até então eu estava fechado num quartinho escuro com aquele meu pecado. E quando eu confesso meu pecado, eu reconheço meu pecado, eu reconheço meu erro, Jesus, Ele abre a porta e a luz entra e eu sou purificado. Porque para que serve a luz? A luz é para purificar, irmãos. Vai num lugar que está cheio de mofo, tudo fechado. Qual que é a primeira atitude que as pessoas fazem para aquele lugar ser trabalhado? Abre tudo aqui, deixa entrar luz, deixa entrar ar, para que seja tudo purificado. Vamos começar aqui. E Jesus, Ele abre, a luz entra, para nós sermos purificados. Então, eu tenho que fazer isso. Quando eu confesso o meu pecado diante de Jesus, Ele abre a porta e a luz dele entra e purifica os nossos corações. Porque muitas vezes o pecado, e a maioria das vezes, e todas as vezes, ele está dentro do nosso coração. E aí acontece o quê? Aquela comunhão que tinha sido quebrada com Deus, ela é restaurada. Mesmo que eu ache que nunca foi quebrada. Porque eu não quebrei, mas eu não quebrei a comunhão com Deus. Eu continuo orando, eu continuo buscando a Deus, mas Deus fala, você não quebrou a comunhão, mas eu quebrei. Porque não existe, irmãos, o pecado, a luz, ela não combina com as trevas, o que o João está ensinando. Não adianta, eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou mentindo porque eu não tenho, porque o meu pecado, a Bíblia fala assim, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele faz a separação, é automático, é algo automático. É igual o alarme, dá o alarme ali para incêndio,
Vai num lugar que tem alarme para incêndio, faz uma fogueirinha para você ver o que acontece. Não precisa de muita coisa. Uma fumacinha que subir ali. Vai disparar tudo, é água para tudo quanto é lado. Ele foi programado para acontecer aquilo. E o pecado, ele faz isso. O pecado é como aquela fumacinha. Ele sobe e dispara o alarme. Quando há o pecado, há automaticamente uma separação. Lembra de Adão e Eva? Houve uma separação. Aí Deus falou, olha, infelizmente vocês vão ter que sair daqui do jardim do Éden. E a partir daquele momento, Deus falou, Jesus, você vai ter que ir para reparar toda essa situação, todo esse erro. Então, o pecado, ele tem que ser reconhecido. João está ensinando. E para terminar, irmãos, no verso número 10, fala assim, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o pecado, e negar o pecado, eu posso fazer de Deus um mentiroso. Porque eu estou negando a palavra dele. Se eu estou negando a palavra diz isso. Eu estou fazendo o contrário do que a palavra fala, e estou pecando, então eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Então, e aqui, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o que eles fazem aqui? Enfatiza a universalidade, né? Universalidade do pecado. A universalidade do pecado. O pecado é universal, desde Adão. Então, a palavra fala sobre essa universalidade do pecado. Fala bem devagar. Universalidade do pecado. Que o pecado é universal. Então, a palavra nos fala disso. E muitas vezes as pessoas negam. Eu sou cheio da unção. Não, é todo mundo. Aquele que diz que não tem pecado, já peca porque está mentindo, dizendo que não tem pecado. Então, o pecado é algo universal, e eu tenho que entender isso. E João está ensinando isso, né? Que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, falhos. E temos que reconhecer quando nós pecamos e quando nós falhamos. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer. Não existe meia mentirinha, meia desculpa, meio isso, meio aquilo. Eu tenho que reconhecer. Eu errei, Senhor. Me perdoa, me ajuda. Então, e a Bíblia fala aí no Salmo 14, 3, fala assim, ó, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não tem, irmãos. Ah, mas eu sou legal. Sabe, tem R$1 hoje lá no semáforo. Parei lá, o cara precisava, eu dei R$1. Eu sou a pessoa mais boa do mundo. Né? Tinha uma pessoa que, muitos anos que eu não vejo, mas o carro dela tinha uma frase assim, bem no vidro traseiro: como é bom ser bom. É verdade, como é bom ser bom. E a pessoa, ela se achava a melhor pessoa do mundo. E a Bíblia fala assim que não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu tenho que reconhecer isso. Fala assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então eu tenho que reconhecer isso. Irmãos, e quando nós temos essa verdadeira comunhão com Deus, nós vamos caminhar na luz. Senhor Deus, eu vou caminhar na luz. Então, quando nós nos tornamos cristãos, como João está ensinando, nós não devemos viver mais no pecado. Eu não posso mais viver no pecado. Eu tenho que olhar e falar assim, Senhor, me ajuda a sair daqui. Me tira daqui, que eu não viva aqui. Que eu seja transformado pelo Senhor. Amém? E em Gálatas 2:20 fala assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, que não viva mais eu, que Cristo, Ele viva
em mim. E o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, João nos ensina que o que Deus quer de nós é que nós andemos na luz. Porque quando nós andamos na luz, quando vem o engano, vem o erro, vem a falha, vem o pecado, nós vamos enxergar, nós vamos ver. Nós vamos reconhecer não somente o pecado nas outras pessoas, que é muito fácil você achar e reconhecer o pecado nas outras pessoas, nós não fizemos isso, mas nós vamos achar e reconhecer o pecado em nós. E a palavra também fala, consegue ver o cisco que está no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no olho. Por quê? Porque muitas vezes, naquela situação, a pessoa está andando nas trevas. Então, que nessa noite eu quero deixar para nós, não o ensinamento do pastor Nelson, mas o que a carta de João nos fala aqui, que nós, né, somos filhos de Deus, e como Ele, nós temos que andar na luz, que andemos na luz como Cristo, porque quando nós estamos na luz, tudo é mais visível, tudo é mais fácil nós reconhecermos, porque nós estamos na luz. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar